Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Saindo do Automático. É um projeto que, tem tempo que eu estou querendo fazer isso aqui. E eu estou junto do Silas, que vai estar comigo aí nessa empreitada. Eu não sei quantas temporadas, quantos episódios, mas por mim isso aqui vai durar para todo sempre. Eu estou muito feliz, Silas. E aí, cara, o que você está achando da ideia? O que você acha da ideia do podcast em geral mesmo, cara? Do nome, Saindo do Automático, de tudo. Fala aí, Rain. É isso aí, eu tô muito feliz também de estar aqui hoje, participando desse primeiro episódio. Pra quem não sabe, eu e o João, a gente tem uma amizade fora daqui. E a gente sempre fica conversando, a gente adora um papo mais profundo, um papo mais reflexivo. E o nosso trabalho também envolve muito isso por incentivo das nossas esposas e por uma demanda que a gente também observa nas pessoas, né? Um nível muito raso de conversa, pouca vida interior, pouca reflexão, surgiu essa vontade de fazer um podcast para a gente poder estar lançando temas, lançando insights, reflexões, assuntos, indicações de livros talvez, né? Vai ter tudo, cara. Esse é o espírito que nos move aqui. Então, muito feliz, cara, de estar participando disso. Número 1, cara. Tinha que ter, eu dei bobeira, eu tinha que ter colocado nesse símbolozinho aqui, que isso aqui a gente pinta. Tinha que ter botado o número 1, naquele hashtag número 1. Tá bom, mas tá valendo. Chegar no episódio 100 a gente faz alguma coisa especial. Não, episódio 100 vai ser legal. Deixando claro aqui que isso aqui é o meu escritório, né? Então, queria agradecer minha esposa que pintou a parede comigo aqui. Essa parede azul foi pintada por nós para fazermos o nosso projeto. Enfim, cara, gente, eu tô muito contente mesmo. É algo que, né, a gente sempre conversa sobre essas coisas, que sempre ficava na minha cabeça do como que a gente pode ajudar mais as pessoas, né? O que a gente pode trazer de ferramenta a mais para os pacientes, para os amigos, para os familiares, né? Eu lembro uma vez, numa das nossas conversas, a esposa do Silas, a Thaís, falou assim: vocês tinham que estar gravando isso aqui. Não porque a gente é muito bom, mas é porque as discussões elas fazem todo mundo na roda ali refletir. E não é só a discussão puramente intelectual, ninguém vai ficar ali só falando de coisas muito belas e bonitas, não, mas as coisas do cotidiano, né? Sobre a vida mesmo. Sobre a vida, né? Vida ordinária, vida cotidiana. E esse é o nosso objetivo aqui. E eu quero já começar, no nosso primeiro episódio, discutindo um tema, né? Que é o motivo do podcast. O título, né? Saindo do Automático. O que quer dizer saindo do automático? Né? Vou perguntar para o Silas essa opinião. E uma pergunta bem pontual, Silas. Existe uma forma de ver melhor? Tem um jeito de ver melhor? Ou deixa aí, cara, cada um vive do jeito que der, deixa a vida me levar, né? Como diria a música. O Zeca Pagodinho. Bom, só essa resposta já dá, acho que um podcast inteiro, mas vamos lá. Sem querer aqui ficar muito pedante, né? Mas Aristóteles falava sobre isso, então Aristóteles desenvolveu ali, por exemplo, uma forma mais perfeita de pensar, né? Que era a lógica. Então tem alguns princípios, você não pode se contradizer, tem o princípio da identidade, uma coisa é o que ela é, etc. Então tem todo um estudo ali da arte de pensar, que é a lógica. E ele também tem o mesmo tipo de estudo sobre a arte de viver, que é a ética, né? Então Aristóteles já vinha pensando muito sobre isso, mas trazendo para a vida real, você pode experimentar viver de várias formas e você vai ver que tem formas melhores. É claro que cada pessoa tem suas inclinações, suas especificidades, seus gostos, etc. Mas eu acho que tem uma base comum, universal, de todo ser humano. Universal quer dizer que é em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer época, que aqueles princípios ali não podem ser violentamente quebrados porque vai dar merda. Vai dar merda. Exato. A gente vê isso acontecer com uma frequência grande. E para algumas pessoas que não sabem, né, assim, eu sou neurologista, Silas psiquiatra, a gente atende muito no consultório, né? Assim, uma frequência muito grande de dramas humanos. Né? A neurologia tem uma área de interseção muito grande com a psiquiatria, então no meu consultório eu acabo fazendo muito essa parte de neuropsiquiatria também. E não é que existe um modelo ideal de como se viver. A questão é que existe uma maneira melhor de se viver na circunstância que você está. Né? Sem dúvida. Se a gente for discutir sobre... a gente vê muitas discussões. O ser humano é livre, você é livre, faz o que você quiser e tal. Beleza. De certa forma, você tem
algumas liberdades, mas tem uma liberdade que não existe para o ser humano, que é ser feliz, né? Todo ser humano busca a felicidade. Em qualquer situação. Você pode buscar a felicidade usando drogas, né? Você pode buscar... Quem usa cocaína, ele não quer se sentir mal, gastar dinheiro. Quem usa crack, ele não está querendo ali estragar os dentes dele. Ele quer a sensação boa, quer uma certa felicidade que aquela droga pode trazer para ele. Mas a questão são os meios que ele utiliza para chegar nessa felicidade. Então, quando a gente fala de viver no automático, são as pessoas que perderam o caminho, né? Não conseguem ver mais para onde elas querem chegar, e os meios que elas estão usando são meios que vão deturpar ela desse caminho final. Ela não vai chegar nessa felicidade real para o ser humano, né? Que pode atingir essa felicidade em múltiplas circunstâncias que ele tiver. A questão é quais são os caminhos que eu escolho, quais são as ferramentas que eu uso para tentar chegar nessa felicidade, né? Sim. Quando eu vejo saindo do automático, né, me vem à mente o seguinte: a maioria das pessoas, elas têm uma capa, uma superfície de consciência ali muito estreita, em cima de uma confusão extraordinária de sentimentos, de ideias. Então, e principalmente nas grandes decisões da vida, ela faz sem muita reflexão, agindo por impulso. Por exemplo, escolher um parceiro de vida, né? Um casamento, escolher uma profissão, é tudo muito sem refletir, é muito no automático, né? Sem muita reflexão, porque meu pai fala isso. Então a gente vê isso muito acontecer. Então sair do automático significa você tomar consciência. Imagina a consciência como um foco de luz e o subconsciente como uma penumbra ali, né? Uma área de sombra que não está muito claro para você. Então nosso objetivo aqui é aumentar esse foco de luz para que você traga para sua consciência, para o seu foco de consciência, assuntos que geralmente não são debatidos, não são discutidos, para suas decisões serem mais firmes, quer dizer, não serem automáticas, serem com fundo de reflexão mais sólido, não é isso? É porque parece, né, meio pedante, quando a gente chega e se junta, um neurologista e um psiquiatra e fala: não, a gente vai ensinar vocês a viverem. Não é isso. De forma alguma. É baseado no que a gente vê, nos dramas que a gente vê no cotidiano, nos dramas que a gente já viveu, naquilo que a gente estuda. A gente consegue ver que algumas coisas saíram do horizonte de consciência das pessoas e elas não estão conseguindo mais estar presentes nos atos das vidas, né, das suas próprias vidas. O nome, cara, engraçado, assim, discutindo isso, eu esses dias eu tava meditando, preparando essa coisa do podcast, né, você tava conversando e tal, eu lembrei um dos motivos provável, né? Acredito que seja um dos motivos prováveis de eu ter escolhido o nome automático, saindo do automático. Um paciente, uma vez para mim, quando a gente começou a tratar, fez o tratamento, com medicação e tudo, ele falou, depois de umas 2 ou 3 consultas, ele falou: doutor, a sensação quando eu vim a primeira vez aqui é que eu tava naqueles carros, ele queria falar autônomo, mas ele falou automático. Tava naqueles carros automáticos, sabe? Aqueles que dirigem para você, e não tinha volante. E é como se eu tivesse sentado e vendo a vida passar do meu lado ali. Então é como se eu estivesse olhando pela janela, eu via tudo passar, e eu não era eu que decidia, né, para onde que o carro ia, qual rua que eu ia virar. E quando ele começou o tratamento, ele falou: a sensação foi que eu dei um soco no painel e o volante veio para minha mão. E foi muito legal, assim, ele falou isso, bem poético até, né, mas parece mentira a história, mas é verdade. E foi legal, foi exatamente esse o objetivo. Tem muita gente que chega lá 30, 40 anos e ela não percebeu, né, a vida dela passar. Ela não sabe por que ela escolheu quem ela escolheu, ela não sabe a profissão que ela tá direito por quê. Aí entra naquelas crises, né, pô, será que eu paro tudo, faço outra coisa? Meu sonho era ser arqueóloga. Pô, mas peraí, cara, você é médico agora, você já tá ali fazendo as suas coisas direitinho, por que você vai parar tudo agora pra ser arqueólogo? Não, porque eu acho que é isso, tem que buscar a felicidade. E ela não sabe, mas se realmente ela não escolheu a arqueologia porque ela tava no automático, agora que ela tá, enfim, aí começa a virar uma bagunça, né? Você começa a ver escrava do sentimento, né? Sofrimento desgraçado, E é tão difícil você ter a sua vida nas rédeas hoje, porque você não tem uma consciência bem formada, né? Você não tem essa vida interior bem refletida. São muitas opiniões que vão chegar até os ouvidos, né? Tem um monte de gente que, tanto seus amigos, famílias, que vão aconselhar. Aí vem a opinião, às vezes, da igreja, vem a opinião dos pais, e vira uma confusão, né?
E são pessoas que às vezes não estão debruçadas sobre você de verdade, né? Com aquela verdade de amor, não. Só vai meter, dá uma dica ali e você fica assim... Não, mas também estão no automático. Que também estão no automático. Aí chega um monte de gente maluca, todo mundo no automático, falando um monte de coisa. Não, porque, eu acho larga seu marido mesmo. Tem que largar. Separa, pelo amor de Deus, eles te tratam mal. Aí você vai ver a vida dessa pessoa que tá falando, tá toda fodida, toda zoada e metendo opinião lá. E o brasileiro gosta disso, né? Gosta de botar. Todo mundo é técnico da seleção brasileira, todo mundo mete bedelho, um monte de coisa. Ai, você vai tomar esse remédio? Pô, tio Vandim tomou e olha lá, tá babando. Aí a pessoa que foi lá no médico, bom, então, não sei o que, não toma. Ela nem sabe quem é tio Vandim. Nem viu, nunca viu esse cara, porque a fulana que conhece esse clã falou desse cara, né? E deixa a sua vida ser guiada por aquilo, cara. Exato. É complicado. É complicado, cara. É assim, e falando sobre isso, eu vejo na minha história, na minha vida pessoal, eu já vivi assim muitos anos, né? Muitos anos. Eu lembro assim, como dizer, tomar Red Pill e sair da Matrix e começar a enxergar a sua vida. Não, peraí. Nas minhas decisões, é no meu pé que vai apertar o sapato. Todo mundo tá dando pitaco, mas se eu escolher, por exemplo, profissão, vamos supor que alguém lá queria que eu fosse advogado. Tá bom, eu vou lá, fico 5 anos estudando direito e depois eu vejo que eu não gosto daquilo. O cara tá lá, entendeu? Vivendo a vida dele, te deu um tapinha no seu leme ali, mudou o curso da sua vida e foi viver a vida dele. Então, a sua pele que tá em jogo. Essa tomada de consciência, para mim, é fundamental para o ser humano ter um mínimo de orientação na vida e poder assumir as próprias decisões. Eu vou assumir, eu vou fazer. Se der errado, é minha própria responsabilidade. Isso vale para todas as escolhas, principalmente essas mais fundamentais, né? Essas mais importantes. Cara, pra gente conseguir isso que você falou dessa questão pessoal sua, eu também, um tempo atrás, durante a minha residência de neurologia, eu tive um burnout ferrado. Tanto eu e minha esposa, né, tava lá trabalhando pra caramba, 120 horas semanais, mais ou menos, era uma surreal, ganhando aquela bolsa de residente de 1.000 e pouco, uma coisa assim, né, morando no Rio de Janeiro, em Niterói. Então, era tudo muito estressante, né? E assim, você quer fazer um negócio bem feito. O professor chegou e falou assim, não, apresenta o negócio amanhã pra mim. Sei lá, eram 7 horas da noite, 8 horas da noite, você voltava pro hospital, morava do lado, ia lá pro hospital, ia no arquivo, buscar prontuário de paciente, a gente, tentar montar um negócio legal, ficar até de madrugada preparando, chegava na sessão 7 horas da manhã, apresentava pra todos os neurologistas lá e tal. Não falava não pra nada, né? Você vai fazendo tudo assim. E aí, o que a gente vai fazendo nesse momento? Normalmente, né? Quem tá ouvindo, quem tá vendo, com certeza tem uma experiência parecida. A gente vai trabalhando muito, a gente começa a abrir mão de algumas coisas que são cruciais na nossa vida. Então a gente começa a comer pior, né? Para de comer. Ou começa a comer, sei lá, qualquer salgadinho. Lá na UF tinha uma cantina chamada Georgette. A gente ia lá na Georgette, comia uma coxinha, ia lá, um enroladinho, qualquer coisa assim. E aí saía da gente. E café, e não fazia atividade física. E aí minha vida espiritual também começou a ser deixada de lado, né? Não tem tempo, Final de semana você quer dormir, né? À noite você tinha que ter plantão, enfim, um monte de coisa assim. E aí a gente vai perdendo todas as outras estruturas, né? São pilares que vão estruturando a nossa vida e você vai se enfurnando naquilo. Tudo bem que no meu caso eu tô falando do trabalho. Só que cada um pode se enfurnar em uma outra área. Sim. E vai ruir, né? É necessário uma certa harmonia pro ser humano. Quando eu entrei nesse burnout ali e pifei, né? Que aí eu já cheguei em um momento que eu, tava passando mal direto, com sintomas de gastrite, taquicardia direto. O corpo começou a gritar, né? O corpo falou, tá muito ruim, tá fazendo muita cagada com isso. E aí você procura ajuda, né? O médico já é um cara difícil, né? Primeiro eu me automediquei, é claro, e depois eu fui procurar ajuda. E aí você vai, assim lá, o colega passou um remédio pra mim. Aí, remédio, beleza, cara, mas não é só isso, né? Eu tentava dar uma melhorada lá. E eu comecei a estudar muito essa coisa, né? De saúde geral. E eu conheci, né? Foi nessa época que eu conheci o Ítalo, né? E uma palestra sobre burnout, eu comecei a pegar alguns outros pontos dali. E aí eu fui, eu preciso mudar de vida mesmo, eu preciso começar a ver outras coisas que estão muito fora do meu radar, do meu horizonte de consciência. Eu tenho que voltar à minha vida espiritual, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que conhecer sobre suplementação. E eu vi que para eu conseguir ter uma vida mais estruturada,
eu tinha que ter uma preparação, uma base, como qualquer casa que você vai construir, né? Você vai montar um alicerce, exatamente. E a partir dali, eu comecei a notar, cara, agora parece que eu estou fora do automático. Agora eu me reconheço, agora eu passo o final de semana com minha esposa melhor, agora eu faço uma janta, agora eu consigo caminhar. E foi dali que eu comecei a pensar que eu estava, sei lá, quantos anos sem perceber ou sem participar. Minha sensação era essa. Parecia que eu nem participava das ações da minha vida. Isso aí. Você tava vê gente fluxo, assim. Tava no flow. Assim, eu sou contra essa noia com saúde que você tem hoje em dia, né? Exagerado o tempo todo, não pode comer isso porque leite faz mal, o outro fala que o leite faz bem. Uma noia absurda com isso. Só que é o seguinte, algum grau de ordem tem que ter. Tem que ter, isso é evidente. Então a gente tá falando, tem uma melhor forma de viver? Tem alguns princípios que são universais. Por exemplo, é melhor você dormir de noite do que dormir de dia. E respeitar mais ou menos ali o ciclo do sol. Isso aí, pra mim, é indiscutível, né? E tem teorias hoje em dia correndo aí que não, que cada um tem um cronotipo, que você pode ser uma pessoa da noite. Então tem certos tipos de alimentos que vão te fazer mal e outros que vão te fazer bem. Isso é um básico que é inegociável, né? E você está falando aí da sua carreira médico. Eu tive a mesma experiência. Eu olhava a vida dos médicos quando eu era acadêmico, quando eu era aluno, olhava a vida dos caras formados e eu vi uma dedicação muito grande à profissão e a vida pessoal um fracasso. Isso é comum pra caramba. Assim, o filho do cara é drogado, rebelde, não fala com ele, a mulher, ele tem 5 amantes, é um negócio tudo desgraçado. Isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, peraí, eu não quero viver assim. Eu não quero isso pra minha vida, eu quero ter uma vida com equilíbrio. Eu não sei de quem que é a fonte, mas fala assim, no Brasil tem pedaços de grandes homens. O cara, ele é bom só num aspecto da vida dele. Ele é um grande médico, ele é um grande empresário, não sei o quê. E no resto ele é um fracasso total. Não, a gente tem que buscar levando as coisas num certo equilíbrio. Só que é muito fácil você entrar nesse fluxo. É muito fácil. Se você parar pra pensar, né? Eu comecei a refletir assim, olha, eu queria muito um estágio lá na cirurgia cardíaca na época. Queria muito, muito, muito. E aí comecei a caprichar, fazer tudo direitinho, chegava na hora, trabalhava pra caramba, de graça. De repente me ofereceram a oportunidade, não, você vai estagiar aqui com a gente. E aí você lutou, você batalhou para aquilo, e agora você tá disposto a fazer mais sacrifícios por aquilo. Tá lá. Exatamente, a mesma coisa com a sua residência e assim com o trabalho, com várias coisas da nossa vida. De repente você tá abrindo mão de princípios e pilares que para você eram fundamentais e entrou no flow, entrou no fluxo, tá vivendo como todo mundo. Você esquece disso, né? Tem aquele livro da Bronnie Ware, né? Que é uma acho que ela era enfermeira australiana, eu acho, se eu não me engano. Que ela falou sobre... Ela pegava as pessoas que estavam no leito de morte. Eu esqueci o nome do livro, cara. Isso é muito interessante. Que ela fala... As pessoas estavam no leito de morte e perguntavam por que elas mais se arrependiam. E tem várias. Não devia ter trabalhado tanto, né? Devia ter aproveitado mais meus filhos. Não devia ter focado tanto em dinheiro. De certa forma, aquele ranking ali... É assim... Eu não me reconheço na minha vida. Né? Eu não estava presente em cada ato da minha vida. Eu fiz coisas que eu não sei por que eu fiz. Exatamente. Era eu mesmo. Porque se eu não queria ser professor, por que diabos eu estava fazendo doutorado e PhD? Sendo que eu queria, sei lá, morar no campo com 5 filhos. Isso era a coisa mais importante na minha vida pra mim. E não, sei lá, eu tava lá de repente no PhD lá e tal. Enfim. Ou então um cara que queria fazer o PhD e não, ficou lá trabalhando, ganhando dinheiro pra caramba, focando só em dinheiro. Quando ele queria estar discutindo no meio acadêmico, né, com reuniões, mas ele não conseguia largar o dinheiro, né, porque ele estava ganhando muito bem, ele não queria parar para estudar. E é um tipo de exercício que eu faço com meus pacientes, né, com uma frequência muito grande, né, um memento mori, é um exercício antigo pra caramba, que é meditar a própria morte. Assim, é isso, assim, você, diante da sua morte, você está presente em cada ato da sua vida ou você está vivendo no automático?
Quando você tá com sua esposa em casa, quando você tá na casa dos seus pais, você tá ali, né, o tempo todo mexendo no celular, pegando algumas coisas e tal, fazendo um monte de coisa ali. Sempre quando você tá numa situação, você tá pensando na próxima. Você tá na consulta médica já pensando, puta, tem que terminar logo com essas consultas, porque eu quero almoçar com a minha esposa. Quando você tá almoçando com sua esposa, você fala, puta, tem consulta à tarde. Aí quando você tem consulta à tarde, puta, amanhã vai ser um dia pesado pra caramba, que eu vou viajar pro Rio, vou fazer não sei o quê. Mas, porra, né? É desse jeito. É desse jeito. E aí, quando foi o último dia mesmo? Muita gente vive assim. Eu fiz uma vez, quando era jovem, que mudou minha vida, foi o exercício do necrológio, né? E eu passo para alguns pacientes, quando eu sinto que é o momento na vida deles de fazer isso, que é você se imaginar, assim, o necrológio é um pouquinho diferente, porque você imagina a sua vida plena, você realizou todos os seus maiores sonhos. Eu já fiz também. E aí você vê que você é meio falso no início, você está subscrevendo os sonhos de outras pessoas. Esse aqui é o ponto. Quer dizer, o necrológio ele revela para você que você não tem uma voz própria ainda. Eu lembro a primeira vez que eu fiz o meu necrológio. Bom, é mais ou menos assim, para o pessoal entender o exercício. Você viveu sua vida plena, realizando todos os seus maiores sonhos, sem modéstia. Tudo o que você quiser. Tudo que você julga ser sucesso. Pra você. Pra você. Desde que não seja completamente absurdo. Meu sonho seria ser rei da Inglaterra. Bom, isso aí é impossível, mas seja mais ou menos viável. Você chegou lá aos 80, 85 anos e morreu. E você vai se fingir, você vai se colocar no lugar de um amigo seu que vai estar escrevendo a sua história de vida breve, né? Umas 20, 30 linhas, para você pegar só o essencial daquilo. Primeira vez que eu escrevi, eu coloquei lá que eu tinha ficado muito rico, sucesso financeiro. Matéria. Aí depois eu comecei a refletir assim, beleza, eu tenho lá um monte de carro, iate, algumas coisas, cara, isso não preencheria minha vida de sentido de maneira alguma. E olhando para trás, eu nunca fui muito apegado a isso. Então, quer dizer, de onde que eu tirei isso? De onde que eu tirei que esse era o meu sonho? De onde que eu tirei que essa era a minha vida ideal? E depois eu mudei, fui modificando esse necrológio, e eu fiz esse exercício, deve ter uns 8 anos. Por incrível que pareça, hoje a minha vida é muito próxima do que eu sonhava. Porque eu sonhava estar falando para as pessoas, transmitindo conhecimento, tinha muito a ver com isso, escrevendo livros. E isso aqui hoje já é um pouco da minha própria vocação. Quer dizer, o seu necrológio ele revela a sua vocação para você, né? Então esse exercício ele é fundamental para você sair desse automático. E para parar, né, o exercício tira do automático, e para iniciar o exercício você tem que sair do automático. Dificilmente você consegue parar para respirar, pensar na sua vida. Hoje em dia, sei lá, os casais eles não conseguem nem sentar para conversar sobre o plano da semana. Né? Não, minha filha dorme 11 horas da noite, e meu marido a gente não se vê, e no final de semana, quando der, a gente tem relação sexual. É uma coisa assim, cara. Eles não se encontram, não conversam, né? Não tem um momento de estar os dois discutindo. Quanto mais você parar para fazer mergulhos mais profundos da sua vida, né? Para onde você quer ir, o que você quer. E aí a gente volta ali, né? Sobre essa estrutura humana prévia necessária para conseguir sair automático. Porque dificilmente uma pessoa super estressada, trabalhando muito, tudo, ela vai conseguir realmente parar e meditar sobre isso. Vai estar com sono, vai estar com taquicardia, vai estar muito mal. Então é necessário ela ter uma estrutura um pouco correta, melhor, já básica, né? Comer, dormir, fazer uma atividade física, ler, enfim, para aí ela conseguir estar mais presente e ampliar mais esse horizonte de consciência, né? Isso aqui não é um podcast religioso, mas tem uma passagem, uma vez conversando com um Padre Pablo, você conheceu o Padre Pablo, que ele comenta sobre uma passagem bíblica do centurião, né, romano, que ele pede para Jesus ir lá curar o servo dele. Né? Eu acho que eu não sou digno que entreis minha morada, né? Pede para Jesus entrar. E aí o padre estava comentando o seguinte, que eu achei muito pertinente, por que aquele centurião, que era um pagão, conseguiu ver o poder de Cristo ali, né? Cristo como um superior. Porque provavelmente ali, pelo histórico desse centurião, né, ele tinha uma vida mais ordenada. É um cara que se alimentava bem, fazia atividade física, ele tinha uma noção de hierarquia, ele tinha uma hierarquização clara na vida dele. Ele sabia que os superiores, quando mandavam, ele tinha que obedecer. E ele tinha subordinados
para mandar, e esses subordinados obedeciam. Então ele tinha uma ordem de vida já prévia, e aí sim, através de uma vida um pouco melhor, já mais ajustada, ele conseguiu ter essa abertura para conseguir ver essa superioridade, vamos dizer assim, de Cristo, e conseguir olhar Cristo como um Deus a ponto de um pagão olhar para aquilo e falar, pô, né? Realmente, eu acho que você é Deus aqui. O cara tava pronto, né? Ele tava pronto, ele tava preparado. Ele deu essa possibilidade de abertura. Vários outros soldados romanos, eles não tiveram isso, né? Tinham toda a ordem na vida, mas é interessante ver que, sei lá, se você pensar do ponto de vista religioso, os judeus já eram um povo preparado para receber o Messias. Já os romanos não, são os pagãos. E ele recebeu, pô. Ele conseguiu perceber. Isso é muito interessante. E a gente pode usar a simbólica, né, que é uma coisa que sumiu hoje em dia. Quando eu falo, por exemplo, de uma parte religiosa aqui, um monte de gente fala, pô, coisa piega, você tá falando de religião e tal. Mas eu quero usar o simbolismo disso, né? A gente olhar assim, olha, é necessário uma estrutura prévia na nossa vida pra gente conseguir enxergar as outras coisas superiores. Tanto é que a religião, as religiões bem desenvolvidas, elas trazem essa estrutura de ordem. Sim. Elas trazem um ordenamento físico para sua vida, um controle dos seus impulsos, uma ordem na sua alimentação, uma ordem até de atividade física. Elas trazem isso junto para que você tenha essa ascensão, essa ascese espiritual. Eu me lembro uma vez, cara, que eu era moleque, assim, sei lá, 18 anos, e eu era meio rebelde. Eu fui um adolescente meio rebelde, como de costume é adolescente. Ele questiona tudo, ele questiona os pais. Você olha os seus pais têm uma certa ordem, eles são meio tradicionais, eles falam assim, mas eu não quero ser assim, eu não quero ser igual a vocês. E aí você decide fazer tábua rasa da vida, anula todas as regras e começa a viver do seu jeito. Então eu fui morar sozinho, então eu trocava o dia pela noite, eu comia tudo errado, eu só não jogava videogame, porque eu nunca fui afeito a videogame, mas vivia do jeito que eu queria. E naturalmente, jovem, principalmente homem, né, não arruma quarto, não tá nem aí pra nada disso. Eu lembro um dia, cara, que eu fui entrar no quarto, tinha tanta bagunça no chão, de caixas e roupas e sapato, que eu pulei uma caixa, pisei em cima de um tênis, virei o pé e caí dentro do quarto. Aí eu bati aquilo lá assim, tal, não machuquei nem nada, mas eu comecei a olhar aquela bagunça, eu falei, não, é preciso uma certa ordem aqui no ambiente para poder sobreviver. Tá inviável isso daqui. Eu arrumei o quarto. Então, depois que eu arrumei o quarto, eu percebi que eu tinha mais espaço do que eu imaginava. Eu consegui estudar melhor, o rendimento nos estudos, etc. Consegui me concentrar por mais tempo. Percebi que essa ordem física no ambiente refletia na minha psique. E a partir desse momento eu desenvolvi uma verdadeira tara por ordem. Comecei a gostar muito disso. Não, tem que estar arrumado, o ambiente organizado, o ambiente harmônico, bonito. Eu vi que isso era muito bom. Era muito bom. E assim, não quero que a gente fique com críticas excessivas ou procurando culpados na nossa vida, mas a verdade é que a maioria de nós, a gente não foi educado, a gente foi criado. As nossas famílias deram o que tinham, eles também não receberam muito, ninguém consegue dar aquilo que não tem. Sim. Né? E a gente não sabe o porquê das coisas, né? Muitas vezes não nos explicaram o porquê das coisas. Essa falta do porquê transforma de novo as pessoas num automatismo, deixa as pessoas num automatismo, né? Você vai falar de religião hoje em dia, não, eu sou isso, eu sou aquilo, tá, e aí, você já estudou, você lê, você entende a doutrina da sua igreja? Não conheço. Pô, não, você é o quê? Sou católico. Mas pô, sabe que tem reunião todo domingo? Não, como assim? Nunca li. Isso aconteceu comigo, por exemplo, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que levava a gente pra igreja, sempre queria que a gente fosse pra igreja. Tem um negócio que você falta, né? Você quer entender o porquê de algumas coisas. Aí você começa a se aprofundar, aí sim existe uma conversão verdadeira. Você praticamente flerta com o ateísmo ali, porque você não vai entendendo, nada faz sentido. Eu vou lá, sei lá, bater palma, fazer não sei o quê. Não sustenta. Eu te dou um exemplo muito concreto disso, né? Eu fui criado na igreja, eu fui evangélico a minha vida quase toda, e a gente lá tinha o jejum. Né? Então tinha vários tipos, Jesus era às 9, era ao meio-dia, etc. E ninguém nunca me explicou o porquê. Eu tinha as minhas ideias. Não, isso aqui eu tô fazendo para oferecer algo a Deus, vamos dizer assim, uma espécie de sacrifício, né? E
perde o sentido. Pra que eu faço isso? Eu faço porque todo mundo faz ou porque me disseram que eu Deus tenho que precisa fazer? disso. Você entra numa certa idade da razão ali que as coisas devem ser explicadas. Mais tarde, mais maduro, eu tive contato com uma explicação. Olha, o jejum serve para você mortificar a sua carne, para você ter domínio sobre a sua matéria, e o seu espírito vai ficar mais ou menos mais livre quando você domina isso, né? Faz muito mais sentido. Muito mais sentido, você vira menos bicho. Eu brinco, tem uma historinha, né, que eu sempre falo com os pacientes, né, os pacientes que estiverem assistindo, eles vão reconhecer isso. Eu falo lá, aqui, por exemplo, você tá aqui agora na cadeira, essa cadeira é meio que de corino, né, esse couro sintético, então não é um grande problema. Não estou falando que você pode fazer o que eu vou falar aqui agora, mas não é um grande problema, porque no meu consultório, a cadeira onde o paciente senta é de tecido, né, e eu brinco com eles o seguinte, olha, se você tiver vontade de ir no banheiro, né, você tá querendo ir lá mijar, falar mijar é feio, vamos falar urinar, né? Se quiser urinar, você provavelmente vai falar assim, pô, João, dá licença, posso ir no banheiro rapidinho? Já aconteceu isso, algumas consultas muito longas, o paciente chega e fala, pô, eu tô muito apertado, tendo muita ansiedade, né? Então a galera tá lá na sala de espera tomando café pra caramba, bebendo água pra caramba, chega na consulta lá, começa a ficar se contorcendo na cadeira e quer ir no banheiro. Ele fala que pede pra ir no banheiro, ele vai ao banheiro e volta. E se fosse um cachorro aqui? Você imagina um cachorro, um animal, falando assim, doutor, só um minutinho, posso ir ao banheiro urinar, né? E daqui a pouco eu volto? Difícil imaginar isso. Então, o ser humano ele já consegue fazer isso em algumas áreas na vida dele. Ele consegue olhar para aquela situação e falar assim, pô, não vou mijar na sala do médico. Pô, ele vai atender alguém depois de mim, vai ficar aquele cheiro impregnado de urina na sala dele. E, pô, não vou pedir para ir ao banheiro. Não é certo, não é correto. Então, eu pego o meu instinto, que é vontade de urinar, e articulo esse meu instinto com o meu intelecto, a minha razão. Fala, pô, não se mija na sala do médico. Exatamente. A não ser que você seja um bebezinho, né? Que mija lá no pediatra, mas... Porque ele não tem razão, não desenvolveu a razão. E aí você pede para ir ao banheiro. Então, se você consegue fazer isso nessa área, o certo é que você faça isso em outras áreas da sua vida. Absolutamente tudo. Isso aí é fundamental. Se a gente consegue pegar uma atitude, né, banal, mais animal possível, que é a eliminação de excretas. Eliminação discreta, gente. Ele falou mais bonito. Eu devia ter falado eliminação discreta e falei mijar no podcast, né? Eu devia falar mijar. Se você pega essa coisa mais terrena possível, que mais próximo dos animais que nós temos, que é dormir, comer, acasalar, reproduzir, eliminar excretas, e transforma num ato humano. Isso aí. A humanização dos atos ali, né? Exatamente, a gente tem um lugar próprio para ser feito isso, tem toda uma ritualística para ser feito. Isso tem que ser feito em absolutamente tudo. Tem código de conduta, sim, código de ética da França, num período histórico ali, que era exagerado, inclusive. Tinha até a forma como você coloca o braço sobre a mesa. Esses códigos de etiqueta pois que a gente hoje... Cotovelo assim, você não vai comer assim, você tem que botar metade. Sempre, de vez em quando, nunca. Isso é certíssimo. Isso aula de etiqueta no podcast, saindo automático, pra vocês entenderem como se portarem melhor no restaurante francês, né? Isso é muito pós-moderno, que a visão deles é não incomodar. Veja como já mudou. Antes era o domínio do corpo. Hoje é não causar incômodo. Então você tem que mastigar de uma certa maneira. Mas expressa essa tendência natural do ser humano de humanizar tudo. Né? Às vezes exagera. Mas a gente tem o controle até do portar, de como conversar com as pessoas, etc. Como um movimento de pêndulo, às vezes. Né? Você tá ali num extremo, você pode sair para um outro extremo. Então você tá ali numa coisa muito animalesca e depois você vai para um outro que perde o sentido de tão engessado que pode ficar. Mas o interessante é que isso tudo se junta, se casa, quando você falou a questão da mortificação. Pô, técnica milenar a mortificação. Isso é justamente para você entender que algumas vontades devem ser dominadas. Você não pode ser escravo delas. Tem recente, eu e minha esposa, né, a Cris, a gente precisou arrumar uma espuma lá, negócio que fica na espreguiçadeira lá, um colchãozinho. E a gente contratou uma pessoa, um cara que já trabalhou com a família da Cris há muitos anos. E ia colocar também um corinho sintético, uma paradinha assim náutica, sei lá, pra ficar no tempo. E chegou lá, né, um cara grandão, fortão. Falei, seu fulano,
que houve com o seu pé? Ele tava com o pé engessado não, desculpa, enfaixado. E eu olhei assim, pé enfaixado, não tinha não tava com bota nem chinelo, tava num outro pé, e o outro só faixa, no chão, né, já sujo. O que aconteceu? Eu vi que ele tava sem um dedão. Falei, o que houve com o seu pé? Ele falou, pô, então, eu trabalho de botina, e tinha um prego enfiado na minha botina. E aí eu não percebi, não sentia, já não sinto muito bem, ele é diabético, não sente muito bem os pés, e foi furando o dedão dele, até que uma semana depois desse início, provavelmente, desse quadro, que ele achou que tinha sido onde ele furou o pé, a botina, ele viu que o pé dele tava vazando, o dedão dele tava vazando, já tava com pus. E aí ele foi no hospital e aí não tinha o que fazer. Amputou o dedão dele, tirou o dedão fora. E aí eu falei, putz, que sacanagem, cara. E eu falei, e o outro dedo, cara? Porque ele só tava com 3 dedos no pé dele. Então ele perdeu 2. Falei, ele riu assim, o outro foi frieira, né? Frieira, não deu. Falei, pô, mas pelo menos se eu tá controlando esse açúcar aí, a gente tenta, né? Mas de vez em quando a gente foge um pouquinho. Ele é um cara muito humilde, ele fala de um jeito meio assim. De vez em quando foge da gente, né? A gente dá umas bobeiras. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. É isso aí, eu lembro de uma vez que a gente rodava nos coxinhas, né, PSF, na época de faculdade. Foi uma história bem parecida, uma senhora hiper obesa, era muito obesa, e ela tava reclamando de perda de sensibilidade no pé. A gente faz aquele teste de sensibilidade, tinha umas fitinhas lá e tal. Sei. E ela já tava ficando cega também, tava perdendo a visão de um olho. Eu expliquei pra ela assim, olha, isso é tudo do seu diabetes. A senhora tem noção disso, a senhora sabe que é por causa do diabetes controlado? Ela os médicos falam isso aí. E como é que tá a sua dieta? Eu faço. Vamos lá, de manhã comecei a fazer um recordatório alimentar dela. Eu falei, café, a senhora toma com açúcar ou sem açúcar? Ela falou assim, café sem açúcar é muito ruim, né, doutor? Cara, tá perdendo o pé, tá perdendo a visão, não consegue tomar um cafezinho sem açúcar. Então isso é elementar, isso é básico. A pessoa não consegue perder peso, não consegue fazer uma dietinha. E casos mais sérios, assim, de amputações. E imagina nas outras áreas da vida, pô. Se isso tá ali, no físico, você fala pro paciente, você vai ficar cego. Você vai amputar sua perna. Enquanto ele não tá sentindo, ele vai ter uma desculpa. Não tô vendo, né? A gente é muito... Essa coisa mais material, né? Tem que sentir, né? Não tô sentindo, não acontece. Então vou deixando quieto isso. Não cuido de pressão, não cuido de nada. A gente fala do sono. Se dormir mal, aumenta a chance de Alzheimer. Mas tá... Quando vai ser Alzheimer, né? Porque é 50 anos. Aí a pessoa não... Vai viver. Não consegue. Aí vive esse presentismo meio maluco, né? Não tem uma conexão desse presente com o futuro, que é uma coisa que o ser humano consegue fazer, né? A gente consegue projetar, né, o nosso futuro. Tem muita gente que... O ansioso, ele vive no futuro o tempo inteiro, e tem muita gente que vive num presentismo meio maluco. O importante é ser feliz, eu tenho que fazer tudo aqui, vou comer o que for, dane-se. E aí quando começa a perder um dedo, ele sabe que ele tem que fazer, só que ele nunca se treinou, ele nunca mortificou nada. Ele tá habituado a ceder. Ele vai ceder. Sim. Ele vai ceder, e daqui a pouco vai restar o quê? Lamentar. Vai ficar lamentando, vai falar que a vida dele é muito difícil, aí você vai chegar, você tem que fazer dieta. Não tem como, é muito caro. Você já viu? Carboidrato, vocês falam tudo que pode comer, carboidrato, mas não busca. Hoje em dia é facilidade absurda, pô. Entra na internet e joga dieta low carb, né? Dieta cetogênica, qualquer tipo de dieta barata. Escreve assim, né? Dieta fulano e tal, dieta assim, barata. Você vai ter um monte de vídeo pra você conseguir economizar e fazer uma dieta legal. Mas a pessoa nunca foi treinada a fazer algo que ela não tem tanta vontade. Sim. E aí vai, a vida leva, né? Totalmente desregrado, né? Essa vida nossa de médico. O médico tem uma opinião meio estranha de vez em quando, porque a gente pega aquele 1% que dá errado, né? Aquela minoria ali vai cair na nossa mão. Mas é a nossa vida. Eu lembro de pronto-socorro, assim, dos anos que eu trabalhei em pronto-socorro, eu não atendi muitos esfaqueados, mas eu lembro de 3, 2 foram a mulher que esfaqueou o cara. Briga dentro de casa, não sei o que, pega a faca, pá. Ele não tá dando ideia não, tá, pessoal? Ele só tá falando que ele viu. Pelo amor de Deus, hein? Vamos contra isso. E assim, você ia investigar, pegou com outra, né? Uma situação mais grave. Não, uma discussão às vezes banal, por bobeira, começa lá. Ela não controla a raiva. Pega uma faca, esfaqueia o cara. É claro que eu já atendi
vezes de homem que agrediu mulher também. Óbvio, isso acontece pra caramba. De ambos os lados é o destempero, é a falta de controle das suas emoções mais básicas, né? Então, eu acho que isso é fundamental, a gente está exercitando no dia a dia, ser mais paciente. Ser mais paciente com seus filhos, ser mais paciente com seu marido. Platão usava uma imagem muito bonita da carruagem, né? Ele colocava os cavalos como as emoções e o intelecto ali como o guia das rédeas. O intelecto não tem força para puxar a carruagem, mas ele tem que estar aqui no controle, ele tem que estar direcionando os cavalos. Ele colocava um cavalo preto, que era a raiva, a ira, né? O mais forte, que ia desviando assim a carruagem. Então tem que ter esse controle aí, cara, porque a gente cede muito fácil, e principalmente com aqueles que a gente mais ama, com aqueles que a gente sabe que vai aguentar mais, né? Então, aqui já a gente tá, acho que tem a ver com tudo que a gente tá falando desse autodomínio. Autodomínio, sem dúvida. Se você não tiver autodomínio, você vai viver no automático mesmo. Você vai ser escravo de todas essas emoções, e de repente, quando você vê, a sua vida acabou. Chegou no final, tá você ali e fala, cara, que porra é essa, mano? Tudo que minha mente, assim, essas emoções baixas queriam, eu fui fazendo, e o que eu sabia que tava ali, cravado em mim, que era o certo, eu não consegui fazer. É aquela máxima lá, que acho que Paulo fala, né, aos Romanos, uma carta de Paulo aos Romanos, de novo, mais um termo religioso aqui, mas que fica como uma simbólica pra gente, como um dado histórico. Se a Bíblia já tem não sei quantos mil anos, olha a luta de um ser humano antigo já. Ele fala, faço o mal que não quero, mas não faço o bem que quero. Tipo, ele tá falando exatamente isso. Eu sei o que eu tenho que fazer e não consigo fazer o que tem que ser feito. Se eu der bobeira, eu fico nesse automático. Eu fico fazendo o tempo inteiro o que o meu corpo quer e não o que eu devo. Eu brinco com os pacientes, né? Quem faz o que quer é bicho. O ser humano faz o que tem que ser feito. A questão, eu tô aprendendo o que tem que ser feito. A gente tá buscando o que tem que ser feito. A gente vai pensar nas 3 transcendentais, né? Beleza, verdade e bondade, né? É isso mesmo, né? É isso. Então, eu estou atento para uma autotransformação e que eu quero mudar. Eu quero sair desse automático através de melhorar meu hábito de vida, estudar, ter uma vida intelectual. Não é pra ninguém ficar ser um grande intelectual, não é isso, mas, porra, algo tem que ter, cara. A gente falou que tem que entender o porquê das coisas. Para entender o porquê das coisas, você vai ter que... E as fontes, a gente não pode esquecer que nós temos um legado que nos foi deixado e a gente tem que acessar isso. Ninguém na vida está destinado a ser o novo Adão no paraíso, né? Redescobrindo tudo do zero. A gente tem que entender que tem toda uma tradição aqui. Nós temos que ir lá buscar algumas coisas, não é isso? Eu acho importante falar também que a gente não é perfeito, a gente não faz tudo que a gente deve, né, com máxima perfeição. A gente cai também, fraqueja. Eu voltei a malhar tem 1 semana, 2 semanas, depois de 1 mês. Você para de novo, né? É isso aí, cara. Cai, levanta. Todo mundo parou no Réveillon aí, a maioria das pessoas parou de treinar, parou com tudo. E a gente já voltou a descontrolar a alimentação, ganhou peso. E é isso, aí você vai e volta e vai tentando. Você pretende malhar 5 vezes na semana, só vai 3. E é isso, mas sempre buscando, né? De acordo com a sua circunstância, né? Quando a gente tava falando lá no início, né, quando eu brinquei contigo, beleza, existe um jeito certo de viver. Por que tem tanto podcast, tem tanta gente agora falando sobre a melhor forma de viver a vida, etc e tal? Assim, na verdade, o que a gente quer discutir aqui, eu sei que o seu objetivo é o mesmo que o meu, com essas séries, os podcasts aqui, é trazer essas ferramentas para que as pessoas vivam melhor na circunstância que elas estão. Não é uma tara de virar, né, o cara mais fitness, é uma tara do cara super intelectual, porque daqui a pouco o cara tá querendo ler Platão e não tá conseguindo arrumar o carro dele, que tá estragado. Não, porque eu tenho que ter uma prática religiosa, eu quero começar a ajudar muito na igreja, mas a minha família fica na mão, porque eu não estou levando dinheiro suficiente para pagar a parcela da casa, para eu conseguir colocá-lo num colégio melhor, ter um carro melhor que vai estragar menos. Mas não, a gente começa a ficar numas taras muito malucos. Não, assim, na realidade, na circunstância que você está. Isso é muito legal, né? Pé no chão. Pé no chão. Aí o ser humano, ele... se você pegar esse copo aqui, a gente tem esse copo. Se eu colocar uma alça nesse copo,
ele deixa de ter o nome de copo, vira uma caneca, cara. Muito interessante, é uma definição. Né? E se eu pego essa caneca e diminuo ela pequenininha, ela vira uma xícara. Também é uma definição de xícara, né? Que é um copo com alça pequenininho. Sei lá, a gente pode tentar criar uma definição. Cara, o que define ser humano? Qual que é a definição de ser humano? Isso é maximamente complexo. O ser humano ele consegue dar sentido da vida dele em qualquer circunstância. Como rei, como um preso no campo de concentração, escrevendo toda uma tese, né? Como o Viktor Frankl fazendo logoterapia, escrevendo lá, vendo gente morrer, conseguindo ter um sentido dentro daquelas circunstâncias que ele está. Acho que o objetivo nosso com isso tudo é sempre tentar trazer sentido na circunstância, né? Ninguém fica tarado de, nossa, eu tenho que entender Platão, nossa, agora eu vou ver os livros lá, dá zoom, dá pausa, ele vai dar pausa, vai dar zoom nos livros aqui, vai ficar vendo qual livro que o pessoal tá lendo. Não é essa paranoia. É entender que a gente cai, a gente levanta, a gente vai tentar malhar, a gente não consegue malhar, e depois a gente engorda um pouco. Mas assim, é tá atento, é tá acordado pra buscar. Senão, meu amigo, vai, né? Isso, eu acho que o estudo, particularmente na nossa cultura brasileira, ele é muito deturpado, né? Você estuda para alguma coisa, um fim prático, geralmente imediato, passar numa prova, no concurso e tal. Eu acho que um caminho mais correto seria a atenção à sua vida real. Quer dizer, e aí você vai começar a notar problemas, e aí você vai estudar para resolver esse problema. Se você fizer isso, sua vida você vai estudar com outro tipo de interesse. Por exemplo, você às vezes cresceu numa família, lá tinha muitas brigas. E agora você não quer isso. Você quer criar um ambiente diferente. Eu tô casada, a gente tá brigando muito. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu faço para brigar menos? Como que eu faço para melhorar o meu relacionamento? Como que eu faço para eu ser uma pessoa mais paciente? Né? E aí você vai buscar, vai atacar esse problema. Você fica ali 1 mês, 2 meses, não só leitura, mas aulas, podcast como isso aqui. Hoje tem muita fonte de informação. Você vai buscar resolver esse problema. E nada muito rebuscado, né? Às vezes pode ser uma coisa muito simples, cara, e palpável. Com certeza. Você cara, ontem, sei lá, um paciente meu falou assim: 60% dos meus problemas acabaram quando meu pai me deu um ar-condicionado aqui. Ele está morando fora e está estudando. E o pai tá precisando, é muito quente essa cidade, precisa de um ar-condicionado. E não precisa, ter um ventilador e tal. Colocou ar-condicionado. Ele está estudando mais, ele está dormindo melhor, ele está brigando menos. Às vezes o problema está diante de você ali, um conforto térmico que apareceu ali na vida dele e resolveu um bocado de problema, cara. Cara, uma paciente, paciente fino pra caramba, pessoa muito inteligente, muito honesta. Muito honesta, sabe? Ela quer mudar. Eu sou um cara muito feliz ali no consultório, porque eu vejo que quando os pacientes buscam, eu acho que é a mesma coisa, né? As pessoas entram ali no consultório, eles realmente querem uma mudança, né? Raramente é alguém que... Tem uma galera que engana, né? Tem umas moleques que chegam com o marido lá, eu chamo o nome do cara, o cara, como assim? Por que você me chamou? Consulta pra ela. Aí a mulher chega do lado assim: é pra você, eu que não quis falar, a consulta é sua. O cara descobre que a consulta ali. Mas normalmente. Tem uns caras muito loucos. Mas normalmente não é isso. Normalmente a pessoa chega lá, né, dando a chancela, eu quero mudar a minha vida. Isso é muito legal, isso é muito bonito. E aí essa paciente a gente tava conversando sobre, o casamento tava meio mal e tal, meio estressado, algumas coisas. E ela é uma pessoa muito séria. Temperamento mais melancólico. E é uma pessoa muito profunda, né? Fica pensando nas coisas, vai, cara, cavando. Melancólica, né? E aí, eu falei, cara, mas me diz uma coisa, você é sempre esse semblante sério? Ela sou. Eu falei, vamos ver as fotos, assim. Aí ela mostrou as fotos. Cara, quase não ri muito, sabe? Eu falei, legal. Vamos rir. Vamos sorrir. Vamos começar do exterior, né? Pra tentar ver se acalma um pouco mais algumas coisas. Chegando em casa rindo o tempo todo, assim, dando um sorrisão, assim. O tempo todo. Chega lá pro seu marido rindo, sua filha quando estiver perto de você rir. Vamos malhar um pouco o músculo da face, né? Porque realmente ela... Depois que eu fui me tocando, cara, toda consulta ela é sempre muito séria, muito profunda e tal. Pouco sorriso. Às vezes um toque tão pequeno desse,
Ela chega sorrindo em casa e o cara vai olhar assim, puta, não tá de mau humor, olha que legal. Nossa, isso aí. Que legal, ela tá super bem-humorada agora, né? A gente vai fazer um podcast só sobre relacionamento. Relacionamento vai. Com certeza esse momento vai chegar. Com certeza. Mas isso Que aí é pro homem... Muita gente automática no relacionamento, né? É, péssimo, é horrível. E aí cria maus filhos aí e vai perpetuando aquela merda ali. Né? Exatamente. Então, o homem chegar, um bom homem, né? Chegar e achar sua esposa sorrindo, cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. Acho que é a melhor coisa. Ao passo que você chegar, sua mulher tá reclamando. A mente do homem é assim, resolver problema, né? O que eu tenho que fazer pra você parar de reclamar? Ele não sabe nem o que fazer. Enfim, então um sorriso. E assim, falando um pouco sobre isso, vocês estão vendo um podcast com médicos aqui, a gente vai tentar não ficar falando mediquês aqui, técnico demais. Mas casos... Mas um pouquinho, né? Anedotas médicas e casos médicos é legal. Por isso os seriados médicos fazem sucesso, pô. Grey's Anatomy, House, The Good Doctor, enfim. A galera gosta muito disso. Gosta. Eu vou explicar um pouquinho, né? E o João pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas, como é que funciona essa dinâmica de neurotransmissores? Você tem lá um neurônio que comunica com o outro através de uma substância química ali. Dopamina, noradrenalina, vários neurotransmissores. Sai de um neurônio para outro. O neurônio é uma célula e tem um núcleo, tem DNA. Esse neurotransmissor vai lá e dá um comando para esse DNA se manifestar, por exemplo. Aí vai sintetizar uma proteína. É muito químico a coisa. Então, na depressão, por exemplo, a serotonina está baixa e você tem uma hipoatividade aí de algumas funções. Só que tanto a alteração de neuroquímicos altera o nosso comportamento, quanto o oposto também é verdadeiro. O nosso comportamento altera a dinâmica de neuroquímicos. Né? Então, eu sempre falo para os pacientes, você está deprimido, você está no fundo do poço, está na merda, não tem força nem para levantar da cama, mas tente fazer as coisas, tente sair da cama, tente botar o rosto no sol, tente sorrir mais, tente ser mais otimista. Vai tentando, porque uma coisa, tanto o remédio vai fazer subir, quanto o seu comportamento. Você pediu para ela sorrir mais, né? Então, vai sorrindo, isso vai liberar algumas coisas, vai corrigindo, né? De forma alguma, uma coisa só, né? Com certeza. Essa modulação de neurotransmissor através do nosso comportamento é tão verdadeira que a gente vê hoje em dia esse boom, que aí vai ser um outro tema pra gente discutir, de TDAH. Tem maioria esmagadora de TDAH não é TDAH. É uma alteração comportamental. É o que a gente pode chamar de um TDAH secundário. Exatamente. Né? Que a pessoa ficou com estilo de vida ali, né? As pessoas estão excesso de tela o tempo inteiro ali com o celular, TikTok, Reels, o tempo inteiro com aquilo impregnando, que ele perde a velocidade de processamento do mundo real. Exato. Ele fica com descarga de dopamina fora do comum. É exatamente isso. Essa é a fisiopatologia do TDAH, principalmente em adolescentes e adultos. Diferente da criança, adolescente e adulto, ele tem um mau processamento do córtex pré-frontal. Tem várias subdivisões, que eu não vou entrar em detalhe aqui. A anatomia vai ser pesada. É demais. Aí eu vou passar vergonha aqui. O pessoal que vai parar de existir, eu acho assim. Mas você coloca o cara para fazer estudos lá e a função tá diminuída. Só que, diferente da criança, no adulto ele tem excesso de dopamina. É o excesso de dopamina que causa ruído de sinal. E o cérebro dele processa tudo como se fosse igualmente importante. Então ele perde completamente a hierarquia mesmo das coisas e tudo chama a atenção. Aí não tem atenção focada, tem até alguns testes que a gente faz, não tem atenção focada, a memória está prejudicada, um monte de coisa. E é o excesso. Aí como é que você vai dar um remédio, um psicoestimulante, que aumenta ainda mais? A dopamina ele vai ficar focadão ali, eu vou tentar no WhatsApp, no Instagram. A ansiedade, né? Dá problema. Então é um jejum lateral, né? É isso aí. A solução pro cara é o jejum de dopamina. Jejum de dopamina. Justamente para modificar um comportamento exterior para mexer no interior. Então você vai, cara, vamos lá. A modificação entra nesse contexto, igual a gente estava falando, né? Pô, a gente não tá inventando a roda, né? O ser humano é ser humano há muitos anos, tem milhões, milhares de anos. Então, cara, vamos lá. Vamos tentar sentar no ombro de gigantes, vamos rever como é que boas pessoas conseguiram atingir
né, uma vida de sentido, uma vida legal, né, conseguindo fazer essas coisas. Vamos sair desse automatismo de atos sem sentido, que você fica todo mundo ali enfurnado em Instagram, enfurnado em televisão, Big Brother, igual eu mostrei no Stories recente, um paciente lá querendo fazer concurso, não consegue, 10 horas de celular. Sendo que na semana foram 41 horas de Instagram. 10 horas de diárias, né, de celular, quase 11. 41 horas de Instagram e eram 16 ou 13 horas de Globoplay, que era Big Brother. Então, assim, ela estava mais de 50 horas na semana olhando a vida dos outros. Porque o Instagram é olhar a vida dos outros, né? E o Big Brother também. Então, cadê a ação dela na vida dela? E ela moldando toda uma circuitaria neuronal, porque quando ela vai desligar aquilo e vai ler, não dá. Você tá aqui, a gente tá aqui conversando, você tá assistindo aí, né? Vou pegar um livrinho aqui, ó, o mínimo sobre filosofia, do professor Vitor Salles. Aí você tá aqui. Tendo compreendido tudo isso, regressemos agora ao que... esquece. É muito chato. Eu quero assistir outro podcast, né? Vamos assistir, eu quero ver o episódio 2 do Saindo do Automático. Enfim. Não dá, cara. Se você não fizer um treinamento, você vai continuar vivendo no automático. É isso aí. Muitas vezes a gente vai ter que lutar contra isso aí na marra mesmo. Na bruta. Comprei um curso do Guilherme Freire, que é um cara que eu gosto muito, sobre leitura e memória. E ali eu achei que ele ia ensinar, porque ele tem uma memória fantástica, né? Eu achei que ele ia ensinar as técnicas ocultas de como ter uma memória estupenda, que é o caso dele. E o que ele ensina ali é o seguinte: você pega uma lista de coisas e decora. Decora e repete, até que você faz isso várias vezes, você vai fortalecendo sua memória. Muitas vezes a gente vai ter que ir na marra mesmo, lutando contra. O nosso objetivo é exatamente esse. A partir de agora, com o nosso podcast, vai ser trazer ferramenta, discutir temas como sair do automático mesmo. A gente vai falar de TDAH, a gente vai falar de suplementação, a gente vai falar de religião, atividade física, enfim. A gente vai ter convidados, né? Esse podcast não é um programa de entrevistas, né? É um programa de discussão e bate-papo. Então, temos alguns nomes que vão vir aqui para discutir com a gente algumas coisas. Enfim, eu tô super empolgado. De novo, quero agradecer e deixar vocês empolgados também, que isso aqui vai ser muito bom. Esse é o primeiro de vários, né? Nessa vida de futilidades, a gente não quer desperdiçar o tempo de ninguém. Isso aí. Né? Se for para ouvir isso daqui, a pessoa vai sair enriquecida, vai sair com insights, com ferramentas, com muita coisa para souber aproveitar. Exatamente. E muito me honra estar participando desse projeto aqui. Meu amigo, a gente está muito feliz, cara. Então, vamos encerrar por agora, né? E o próximo a gente vai colocando nas redes sociais, a gente vai mandando os próximos temas. É isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Valeu, obrigado pela audiência de todos.